Aí aqui no capítulo 14 ele olha de novo, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ele está dizendo isso porque, se você for olhar no capítulo 13, a gente estava vendo o governo da besta, né? Diz que Satanás aparece no capítulo 13 como uma besta, como um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, né? E desse dragão, a partir dele, emerge uma outra besta na terra, que é tudo besta, né? Ou seja, tudo enorme, de grande porte, um monte de besta. Então você tem o dragão, um monstro marinho, com 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando os reinos do mundo e os seus personagens. E você tem o anticristo, que é uma besta terrestre, né? E fala que esse anticristo, ele tinha o seu falso profeta, né? Então vai mostrando que, historicamente, sempre vai haver essa cultura que faz as pessoas olharem para Deus de maneira diferente, achando que Deus é veneno, que Deus é estranho, que Deus é injusto. Mas achando que Deus é injusto a partir dos elementos da própria pregação do Evangelho. O Evangelho é para transformar vidas, aí você já cria um troço chamado cura interior, que é aquele uso que eles fazem do que há de pior na psicologia. Eles usam nas igrejas, chamam isso de cura interior. Deve ser a cura interior que realiza a cura gay, né? Então o que acontece? Aí ele diz assim, que essas pessoas que iam seguir esse espírito do anticristo, elas iam ter uma marca na testa ou na mão. E aí essas pessoas que iam ter o espírito do anticristo, elas iam perseguir aqueles que realmente seguiam ao Cordeiro, que é Cristo aqui simbolizado como Cordeiro. Só que aí no capítulo 14 vem a mensagem de esperança, olha, se a geração do anticristo tem uma marca na testa ou na mão, se isso vai ser literal no sentido de computadores, daquele esqueminha que a Disney põe no braço da gente, fica 15 dias, a identidade sendo feita por um número que vai estar a laser ou aqui, a gente não sabe. Não importa o que será. Só está dizendo o seguinte, haverá uma geração onde isso vai ter uma marca. Agora, independente disso, quem não seguir essas coisas, ou seja, quem não cair nessa história de não lutar a favor das mulheres, quem não cair nessa história de não lutar pela justiça para todos, vai ser perseguido pelo sistema. Mas não se preocupem, porque diz o texto que estes que não vão seguir o espírito do anticristo, eles também têm a marca deles. E diz que é na fronte escrito o nome e o nome de seu pai. Quer dizer, você vai ter identidade. E você também vai ter identidade de onde você procede. Só que como o Apocalipse é revelação, ele está dizendo que não é nada visível, porque a gente já quer criar o culto dos seguidores do Cordeiro. Os seguidores do Cordeiro, né, já se vestem de lã, né, como aconteceu com Max Weber lá, que ele descobriu na ética protestante o espírito do capitalismo. Juntou-se protestantismo com o crescimento do capital. Né? Isso tudo é muito bonito, o homem de Deus virou empresário. Só que para o texto bíblico, seguir exatamente essa lógica que é espírito do anticristo. Porque Jesus não veio promover a gente para ser capitalista, nem empresário, e nem pobre. Ele está trabalhando uma outra questão do nosso coração. Né? Então Deus não olha com essas nossas categorias do oprimido, do opressor. Ele está olhando que há opressões diferentes como há oprimidos diferentes. O que ele está dizendo é o seguinte, seja como for, quem é do Cordeiro tem uma marca, mas não é marca visível. É marca que a gente vai detectando, a gente vai se identificando, a gente vai se encontrando por aí. Então a primeira palavra de consolo é essa, que se o mundo está entregue à besta, ao espírito do anticristo, não se preocupe, porque você tem a marca. Você tem uma marca que não é detectável, mas ela é verdadeira. Ela é detectável pelos espíritos e pelas mentes, e não pelos computadores, não pelas estéticas de nossos cultos. E aí está escrito na fronte o seu nome e o nome de seu pai, quer dizer, você tem origem e você tem identidade. Essa é a primeira verdade que eu queria deixar aqui nessa noite, desse texto bíblico. A segunda verdade tem a ver com esse número, né? Aqui diz assim, versículo 3. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Aí você tem a segunda mensagem. A primeira é, independentemente do mundo anticristo que a gente vive,
e esse mundo anticristo está sobretudo nos seios religiosos, independente desse mundo, a gente tem o selo de Jesus na nossa fronte, mas no sentido espiritual. Por isso que aqui a visão está na linguagem mítica. Não é uma coisa detectável, é uma coisa que é. Você não detecta o amor, mas ele está aí. E você não detecta aqueles que têm o cordeiro selado na sua fronte e o nome do Pai escrito. Mas você vai se encontrando com ele. Essa é a primeira verdade. A segunda é, por que 144 mil? Esse texto aqui já produziu uma religião no Brasil, né? Ou no mundo. São as testemunhas de Jeová. Então, sem querer discutir as questões das testemunhas de Jeová, mas grosso modo falando, os 144 mil tem a ver com aquele fato de que eles criaram dois mundos, né? Grotescamente falando, era como se fosse assim: não vai existir paraíso, nem céu, nem nada, não. A terra vai ser transformada, nós vamos habitar aqui. Aí tem aqueles livrinhos que eles abrem domingo de manhã pra gente. Tem lá aquela menina olhando pro leão, aquele sol raiando para todo mundo feliz. Esse é o mundo dos que não são 144 mil. Mas vai ter um mundo acima de nós, um patamar mais legal. Só esses 144 mil é que vão para o céu. Entendeu? Porque não se lê a visão como ela é uma visão. Ela não é uma literalidade, ela está apontando para uma verdade. E o que a visão quer nos mostrar não tem nada a ver com números literais, mas tem a ver com números exatos. Eu não entendi nada, não é literal, mas é exato. Porque tem a ver mais com a exatidão do que com literalidade. Primeiro, 144 mil é um múltiplo de 12, né? Israel tem 12 tribos, aí o João vê, lá no capítulo 7, que de cada tribo tinham 12 mil que foram escolhidos. Então, se era 12 mil vezes 12 tribos, 144 mil. Só que, o que eu disse no começo da palavra aqui? Que o João está vendo isso como um profeta que teve formação judaica, que tinha esperança na salvação da nação dele. É para esse homem que a verdade eterna está sendo revelada. Então Deus está dizendo uma coisa e o João, como ser humano, teve o direito de entender o que ele entendeu. Mas ele que entendeu como ele havia entendido, escreveu dizendo que tinha muitas coisas aqui seladas. Inclusive, estes 144 mil era uma questão selada. Agora, a Bíblia não é só o Apocalipse, graças a Deus. Você tem a Bíblia como um todo para você ler. E aí você vai vendo pelo Espírito das Escrituras que, primeira coisa, apesar do 12 ser uma alusão às 12 tribos de Israel, o que a gente vai vendo é que historicamente aquelas 12 tribos nunca foram especificadas. Você tem pelo menos 3 listas na Bíblia, uma lista em Gênesis, outra lista em Ezequiel e outra lista em Apocalipse 7. E elas não coincidem. Então tem uma série de situações históricas que vão mostrando o seguinte: apesar de existir o número 12, ele existe para certas compreensões, mas ele vai sendo relativizado no decorrer da história. E o que esse texto, dizendo a revelação, quer nos mostrar? Primeiro, o João estava vivendo numa época em que o Paulo já tinha escrito muita coisa sobre Israel. E ele está dizendo assim: Israel existe como povo de Deus, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O fato de aos judeus terem sido confiados os oráculos de Deus, as primeiras palavras eternas de Deus, não tem a ver com uma especificidade do povo de Israel. Eles são gostosos, mas eles não podem perder isso. Tem a ver com um desígnio de Deus. Deus olhou para aquele povo tão ruim quanto a gente, tão falho quanto nós. E em alguns aspectos até muito mais falhos, porque o povo de Israel era muito mais falho, digamos assim, do que os budistas, do que o pessoal lá do Oriente. Né? Aí Deus escolheu esse povo que nem tinha chance nenhuma de ser povo e elegeu, não porque eles eram gostosos, é porque Deus quis fazer isso. Que Deus pega o nada e faz tudo. Mas mesmo Deus fazendo do nada um tudo, o que era nada tem que continuar tendo consciência de que isso tem a ver com a graça de Deus e não comigo. Né? E aí o que o versículo está querendo dizer? Que se a história toda começa com as tribos de Israel, qual foi a grande promessa que Deus fez para Abraão? Somente quando Abraão confiou nele e abriu mão do seu filho. A promessa que Deus fez com Abraão foi: olha, de você vai surgir muitos povos. Aí já começa a relativização das tribos de Israel. São muitos povos, muitas nações.
Antes, em Noé, naquele momento de crise que ele teve, ele já tinha falado: bendito seja Sem, e Jafé habite nas suas tendas. Ou seja, a promessa de Sem pegou Jafé, tudo ficou uma coisa só. Tanto é que, historicamente falando, o povo de Israel continua existindo hoje, mas quem é o povo que vai sendo salvo? Não vou falar que são os cristãos é uma seita. Mas todo aquele que crê de fato em Cristo Jesus é Israel do Senhor. E ele está dizendo o seguinte: vocês estão o quê? Estão vendo perseguição? Estão vendo anticristo massacrando povos? Estão vendo anticristo prosperar? E como que prospera esse tal de anticristo, né? Basta você ver a gente aqui no nosso pouco tempo de existência e como que muita gente do mal prosperou na nossa cara. Muita gente ruim construíram templos. A glória dos homens é o espírito do anticristo prosperando na sua cara. Ele não só prospera, como eles viram Valesca Popozuda. Ele samba na cara do que ele acha que é inimigo. Né? É a grande prosperidade do anticristo. Aí o texto está dizendo assim: isso, fica aí encantado com a prosperidade do anticristo, porque você não sabe de nada. Não são 12. São 12 mil de cada tribo. São 144 mil. Quer dizer, isso que você está vendo que é muita coisa, o que vai acontecer com aqueles escolhidos pelo Cordeiro é muito mais amplo. Não é detectável, não dá para você reunir esses 12 mil de cada tribo. Mas eles são muitos. E não se restringe a uma questão histórica, não se restringe a uma questão específica. Eles estão eternamente sendo salvos. Então, essa é a segunda mensagem. Que, apesar do João ter visto a coisa como um judeu exilado na ilha de Patmos, a mensagem é muito mais ampla do que o que ele viu. A mensagem é: o povo de Deus é muito maior do que isso, João. Você está pensando em 12? Eu estou pensando em 144 mil. Aí o que isso tem a ver com a exatidão? É porque o número é exato, mas Deus é quem sabe. O número é exato em que sentido? É que ele não é 12. É 12 vezes 12. Né? É 12 vezes 12 mil. Quer dizer, é uma coisa infinita. Mas eu conheço cada um deles. São 144 mil. Estão entendendo? Não sei se vocês estão entendendo. Que a questão não é, então, quantitativa. A exatidão não tem a ver com o quantitativo. A exatidão tem a ver com a garantia da qualidade. Olha, esse povo que não é nem judeu, nem é brasileiro, nem é grego, é o povo que eu tenho no planeta inteiro, em todas as gerações. Eles são muita gente. Vocês estão vendo aí a prosperidade desses caras? Esses caras são o que vocês veem. Agora, o reino de Deus não vem com visível aparência, mas nem por isso ele deixou de ser efetivo. Nem por isso ele deixou de ser milagroso. Ele transforma 12 em 144 mil. Essa imensidade da graça do reino que deveriam tomar conta de vocês. Então essa é a segunda verdade. É a terceira e última verdade. Está aqui no versículo 4, que diz assim: então são esses os 144 mil que foram comprados da terra. São estes, os 144 mil, que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, para contrapor os seguidores da besta, do capítulo 13. São seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aí chega essa frase: 144 mil não se contaminaram com mulheres porque são castos. E aqui então está revelando uma outra verdade de pureza e não de antissexualidade. Agora, nos dias de João, primeiro que você tinha uma herança cultural enorme de que a mulher era propriedade do homem, o homem podia ter mais de uma mulher, porque ele era propriedade. Então, se eu podia ter um relógio, 3 cadeiras e 4 mulheres, era só mais uma propriedade perto das que eu tinha. Nesse contexto histórico, quando a pessoa ia se convertendo, era um pouco inevitável para ele entender que se relacionar com a mulher acabava sendo uma contaminação. Até porque as mulheres não tinham direito de pensar. Aí elas, já que elas eram obrigadas a ser propriedade de alguém, elas acabavam tendo que se comportar como propriedade. Daí aquelas heranças que as meninas até hoje aprendem, né? Se você não comprar o que eu estou querendo, vai ficar 3 meses sem sexo. Mas no momento histórico do João, acabava que as coisas eram uma contaminação mesmo. Por isso que Paulo naqueles dias fala que era melhor você permanecer solteiro do que casar. Porque naquele contexto histórico, onde a mulher era abusada, não só pelos homens, mas pela história, era uma contaminação você ter uma intimidade com uma mulher.
Agora você está numa geração onde, de um lado, o movimento feminista faz o trabalho com a mão direita sem que a mão esquerda saiba, fazendo por amor à vida, e de outro lado, a verdade do Evangelho nos faz ter consciência de nós mesmos, faz homens terem consciência diante de Deus, faz as mulheres se valorizarem diante de Deus. E aí, você vai achar agora que essas uniões, onde elas foram escolhas de ambas as partes, é uma escolha feita por ambas as partes, né? Até essa história de eu vim aqui pedir a mão da sua filha em casamento. Só se for uma coisa igualitária, ela vai lá na casa dele e pedir a mão dele em casamento. Fora isso, acabou-se esses romantismos machistas horrorosos, onde a mulher é uma vítima, que aquela cara de sofrida, e que aprende com a mãe a dobrar para conseguir tudo o que quer, e ver se o cara tem dinheiro, que se tiver dinheiro a gente até deixa. Mas tudo por conteúdos mesquinhos misturados com religião. Né? Então, resumindo, quando se associa relacionar com as mulheres com contaminar-se, tem a ver com aquele contexto. Mas nos nossos dias, o versículo não precisa ser lido assim. A leitura do versículo é simplesmente isso. Quem carrega até porque ainda tem essa questão, né? Só machos foram salvos, né? Porque se não se contaminaram com mulheres, só homens é que foram salvos. 144 mil de machos. Viva o Islã! Tá vendo? Se você vai ler na revelação sem se deixar revelar-se na leitura, vai produzir nesses troços aí. E aqui eu não estou falando mal do texto bíblico. O texto bíblico foi escrito como ele pôde ser escrito naquele contexto histórico. Então o texto bíblico ele é o que é. O problema agora está conosco, em ler isso e usar disso como um pretexto para você manter a sua ruindade, mostrando que você é o baita de um discípulo do anticristo. Porque quem é de Jesus já faz a leitura e se não entendeu já se pergunta, ué Jesus, como é que é isso aí? 144 mil homens? Ó, que homoerotismo celestial é esse? Só quer espada no céu. Homens castos, não se contaminaram. Tem essa questão, né? Mas, na verdade, isso é apenas uma analogia com o que havia de sexualidade naqueles tempos. As pessoas que não se contaminaram, que não são homens, as pessoas que não se contaminaram, são aquelas pessoas que não conseguem beber dessa fonte do anticristo. Que pagam com a vida se for preciso. Tem convicções que são acusados até de radicais, por isso que eles são castos. Pô, você é muito certinho, né? Ele também é muito politicamente correto, você é chato, hein? Nossa, você é cheio de mimimi. Gente, quando eu olho para essas coisas, eu vejo muita gente da esquerda. A esquerda não é formada de santinhos. Mas realmente as críticas que eles fazem aos seguidores do Cordeiro são muito parecidas com as críticas que a direita do Brasil faz à esquerda. Né? Por isso que nós teremos muitas surpresas no juízo final. Mas as três verdades que eu queria que a gente aprendesse aqui nessa noite são essas. Assim como há os seguidores da besta, seguidores do anticristo, há também aqueles que seguem o Cordeiro. E a garantia que eles têm é que eles possuem um sinal que não é visível nas suas vidas, mas eles são conhecidos pelo Pai, eles têm o nome do Pai gravado neles. Segunda verdade é que o número é exato, não por ser 144 mil, mas é pela exatidão da verdade que a gente carrega na testa. Ou seja, quem é dessa verdade age assim, não se contamina com as porcariadas do anticristo, porcariadas que vêm disfarçadas de muita espiritualidade. Cultos de poder são do anticristo. Você abrir mão da sua intimidade com Deus e ficar só nesse momento público é coisa do anticristo. Você confundir servo de Deus com gente com muita riqueza é coisa do anticristo. E outras coisas mais que a gente não precisa falar aqui. Então a exatidão nesse sentido, essas pessoas têm essas características e a gente vai encontrando com elas por aí. Não são fáceis de achar porque às vezes você é de um jeito hoje, na medida que você vai se entendendo em Cristo, isso vai saindo de você. E a terceira mensagem, em verdade, é que as pessoas que pertencem a esse número de exatidão de verdade, elas são castas, não em relação ao sexo. Aliás, essas pessoas são até felizes sexualmente falando.
Vou falar uma besteira para os ouvidos católicos machistas aqui. Quanto mais cheia do Espírito Santo uma pessoa é, mais plenitude da sexualidade ela tem. Então a questão não é nem se contaminar com mulheres, é se contaminar com a vida. Você vive uma geração que as pessoas não acreditam no amor. Elas acreditam em fast foods. Fast foods. Você vai festando e vai todo mundo se lascando para lá. Né? Porque as pessoas têm medo de ver a verdade, porque elas não acreditam. E na verdade não dá mesmo para acreditar. Só tem um jeito de você viver as verdades que você acredita no seu íntimo. É ser cheio do Espírito Santo. Porque é só com Ele, que te dá esse selo da marca do Cordeiro, é que você vai ver nessas realidades e falar, olha. Então, isso é que é pureza, você viver a safadeza das safadezas na plenitude daquele que te habita. Agora, só pode entender isso quem está nessa geração. Quem estava na geração de Jesus não conseguia entender essas coisas. E ele nem ficava discutindo isso com aquela geração, eles não conseguiam entender. Mulher se dar bem na cama era coisa para Cleópatra. Né? Então a gente precisa se apropriar disso. Que a gente foi selado com o selo do Cordeiro. Então a gente não tem que ficar concentrado nos poderes do anticristo. Ele tem muito poder de imagem, mas é só isso. E imagem não é nada. Seja lá o que ele fizer comigo, eu já estou com o selo da marca do meu Pai. Com P maiúsculo. Segundo, a consciência que me atinge, é por isso que é na testa, me faz ter ações de exatidão. Não no sentido de assim, eu nunca erro. Mas é tão exato que eu até percebo onde eu erro. Essa exatidão é que faz a gente entender que o selo está aqui, ó, na testa e na consciência. E por fim, a gente não se contamina, por isso que a gente pode tudo. Porque quando você não se contamina, você pode tudo. Você pode, se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Que Ele não vai me deixar contaminar, a graça dele está me purificando o tempo inteiro. A graça dele me atrapalha de cometer muitos pecados. E aqueles que Ele deixa eu cometer, é porque Ele também me dá aquela exatidão de falar assim, você sabe onde é que você está, cara, você sabe qual é a sua. Mas não é para fugir de mim, é para se consertar em mim. Anda na minha presença e ser perfeito, como Deus disse a Abraão. Enfim, esse é o Apocalipse desta noite. Essa é a revelação desta noite. Essa é a palavra eterna para ser pregada. Não é ficar ali no Apocalipse por causa de mistérios. É ir viver nesse mistério no dia a dia.